Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Eu disse, seu microfone está fechado. Olha lá, tá vendo? E daí eu fico muda aqui na brincadeira. O pessoal descansar da minha voz. Olá a todos vocês que estão conosco, novamente ligados aqui nesse lindo estudo de Paulo Estevam. Boa noite para os que estão de boa noite, bom dia para os que são de bom dia, boa tarde para os que são de boa tarde. Tem uma música assim, né, Glauco, brasileira? A Sônia não conhece. E muito bom estar com vocês aqui novamente. Hoje com a gente nós temos aqui a presença do queridíssimo Glauco Gonçalves, que vai discorrer junto com a gente o entendimento da leitura de hoje, né? Nós estamos ainda falando sobre o espetáculo que foi o sermão de Estevão, a pregação de Estevão, né? E o espetáculo não só dos graus de detalhes do que o próprio livro narra para a gente, das pessoas que estavam presentes, dos comportamentos, das reações das pessoas diante de tudo isso, mas também de toda essa maravilha de mensagem que foi deixada por ele, né? Parece uma divisão de águas ali também para aquelas pessoas que estavam a ouvir. Parece não, foi uma divisão de águas mesmo daquelas pessoas que estavam a ouvir essa pregação cheia de fé. E nós vamos começar nosso programinha hoje, fazendo uma oraçãozinha. E antes de fazer uma oraçãozinha, vamos dar continuidade. Essa é a nossa última semana de setembro. E o nosso setembro é um setembro de prevenção, de valorização da vida. Nós fizemos até um programa com a Renata Gonçalves, esposa do Glauco Gonçalves, e a Sônia, falando sobre a valorização da vida. Desculpa, um programa lindíssimo, procurem aqui na Web Rádio Estação da Luz, foi maravilhoso, e hoje a gente vai, como vamos despedir disso, eu quero apresentar para vocês essa alegria de vinheta, né, que a Web Rádio criou para a gente, para poder fazer essa valorização da vida. Se você precisa de ajuda, sempre tem alguém para lhe ajudar. Esteja feliz, mas a principal ajuda que você pode ter chama-se Jesus Cristo. Setembro Amarelo, Web Rádio Estação da Luz. Você nasceu do amor. Você nasceu do amor. Você é amado. Você é amado.
Eu vim para que todos tenham vida. E vida em abundância. Setembro Amarelo. Web Rádio Estação da Luz. Lindo, Setembro Amarelo. Bom, antes de fazer a nossa oração, vou deixar aqui as nossas pessoas também falarem o seu boa noite, né, Glauco? Vou começar com você, nosso querido Glauco, que está sempre conosco aqui nessa leitura. Muito obrigada por estar conosco de novo. Eu quem agradeço a oportunidade de mais uma vez retornar, participar desse estudo. Muito boa noite a todas as queridas irmãs e queridos irmãos que nos acompanham. E muito boa tarde, né, quem está no Brasil. E bom dia também, às vezes tem alguém, com certeza, do outro lado do mundo. Sejam muito bem-vindos a mais essa reflexão, que possamos todos fazer dessas reflexões pontos de luz na nossa caminhada. Glauco, é uma honra para a gente estar com você aqui. Você sabe que a família de vocês está no nosso coração, meu e da Sônia. Assim, são a nossa família espiritual, nossa grande fraterna família, né? Mas estão bem ligados ao nosso coração. Temos muita felicidade em tê-lo aqui conosco. Sônia, minha irmã portuguesa, pá. E ela caiu. Travou o telemóvel dela. Bom, depois, quando ela voltar, ela dá o boa noite para a gente. Então, ela caiu mesmo. Então, a gente vamos fazer a nossa oraçãozinha de abertura. Pode ser, Glauco? Por favor. Vamos lá, pedir o auxílio dele, Jesus, nosso grande mestre, nosso grande orientador. Muito obrigada por mais este momento de estudo, onde possamos aprender e exercitar também a nossa caridade e sermos cada dia um ser humano melhor do que aquele que fomos ontem e estarmos mais preparados para amanhã sermos ainda um ser humano melhor do que estamos sendo hoje. Mestre Jesus, obrigada pela nossa capacidade de consciência, de interpretação, a nossa capacidade de estarmos, temos o nosso tempo. Obrigada, a nossa gratidão também aos nossos familiares que nos disponibilizam esse tempo para que possamos estar ligados a Ti, Mestre Jesus. E ligados a Ti, com certeza estamos também ligados a Deus Pai, Criador desse lindo universo, desse lindo planetinha também, onde nós, cada uma das almas que por Ele foram criadas, sabemos que somos imortais. E para isso, a importância desse estudo, para que realmente possamos construir um novo eu. Esse eu cheio de esperança, de fé, de alegria, de certeza de que este Pai realmente nos ama, porque Ele coloca na nossa frente as possibilidades de vencermos todos aqueles obstáculos que passam por nossa vida, mas que não são ruins. Eles podem ser dolorosos no momento, mas eles estão ali para nos fazer fortes. E este estudo, Mestre Jesus, nós sabemos que nos dá exatamente este norte, este caminho, porque nós conhecemos através desse livro grande Estevão, grande Abigail e o nosso grande Paulo de Tarso. Muito obrigada por mais essa oportunidade. Esteja conosco, intuindo cada um de nós, principalmente o Glauco, o nosso querido convidado do dia de hoje, com o seu amor e com a sua luz. Que assim seja. Olá, Soninha. Pode dar sua boa noite, minha linda. Você caiu na hora do boa noite. Do olá! Eu não queria, eu desliguei mesmo, porque eu percebi que o Glauco estava a falar e estava-me a aparecer como se ele estivesse desligado. Então eu percebi logo que o meu microfone não estaria a funcionar, e então eu saí para voltar a entrar. Eu tenho esta questão técnica, por enquanto, com este meio que eu tenho aqui para poder fazer esta live. Espero resolver essa situação brevemente. Não tem problema, é para você exercitar a paciência. Eu já usou a minha terminologia, portanto hoje é só boa noite, ou boa tarde no Brasil. Agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a participação do Glauco, de toda a equipa que nós temos connosco, todos sem exceção, Renata, a Cátia, a Manuela, e vamos então começar falando sobre o nosso querido Saulo de Tarso.
Estevão, não é? Porque eles são as figuras centrais desta noite. Aqui, porque estamos nessa parte. Maravilha. Vamos lá, nós temos aqui, ainda estamos, como eu falei, nós estamos falando sobre, esse é um pequeno resumo, o livro é este, Paulo Estevão, tá aqui, desculpa, Paulo Estevão, essa minha edição é da FEP, que, pelo jeito, é a mesma edição do Glauco, né, Glauco? Só que o seu é da FEB, Federação Espírita Brasileira. Ah, não, o teu é diferente. É a minha edição anterior, mas da Federação Espírita Brasileira. Tá, vamos ver se a página é da mesma. A minha página, Glauco, é 84. A minha é 109. Ok. E, Sônia, tua página qual que é? É a versão PDF e que é a página 57. Tá, e nós vamos iniciar no parágrafo que começa como o orador, ok? Enquanto vocês procuram aí, nós vamos fazer o quê? Vou dar um pequeno resuminho, né? Porque ainda estamos falando da pregação de Estevão, esse grande cristão, né? Esse grande mártir do cristianismo, o responsável pela jornada do Paulo, né? Na verdade, pela criação do Paulo, né? Porque ele até então era Saulo, nós estamos vendo aqui o Saulo de Tarso, né? E aí a gente acompanhou desde essa pregação, ela é o ponto máximo da compreensão de tudo aquilo que nós lemos sobre esse Estevão, né? Sobre esse espírito que era Gesiel, que se transforma em Estevão por um grupo de fatores que quem acompanhou sabe o que é, e aí ele, neste momento, é exatamente onde ele mostra a fé verdadeira que ele tem, o que ele se tornou nessa vivência toda dele, todo o histórico que ele trouxe para perto dele, o grande espírito que é Estevão, ele mostra aqui. E aí nós vamos continuar a leitura, tá? Posso, então? Posso, crianças? Por favor. O orador preparava-se para retomar a palavra, lembrando que o orador era Estevão. Momentaneamente interrompida e aguardada com expectação de júbilo geral. Quando o jovem doutor se levantou ousadamente e exclamou, quase colérico, frisando os conceitos com evidente ironia. O jovem doutor era Saulo de Tarso. Piedosos galileus, qual o senso das vossas doutrinas estranhas e absurdas? Como ousais reclamar a falsa supremacia de um nazareno obscuro sobre Moisés, na própria Jerusalém, em que se decidem os destinos das tribos de Israel invencível? Quem era esse Cristo? Não foi um simples carpinteiro? Ao orgulho, ao orgulhoso, em torno da inesperada apóstrofe, houve num ambiente tal ou qual retraimento de temor, mas dos desvalidos da sorte, para quem a mensagem do Cristo era o alimento supremo, partiu para Estevão um olhar de defesa e jubiloso entusiasmo. Os apóstolos da Galileia não conseguiam dissimular seu receio. Tiago estava lívido. Os amigos de Saulo notaram-lhe a máscara escarninha. O pregador também empalidecera, mas revelava no olhar resoluto o mesmo traço de imperturbável serenidade. Fitando o doutor da lei, o primeiro homem da cidade que se atrevera a perturbar o esforço generoso do evangelismo, sem trair a seiva de amor que lhe desbordava do coração, fez ver a Saulo a sinceridade das suas palavras e a nobreza de seus pensamentos. E antes que os companheiros voltassem a si de surpresa o que os assomara, com admirável presença de espírito, indiferente à impressão do temor coletivo, obtemperou. Ainda bem, já te falo, só te ler essa frase. Ainda bem que o Messias fora carpinteiro, porque nesse caso a humanidade já não ficaria sem abrigo. Ele era, de fato, o abrigo da paz e da esperança. Nunca mais andaremos ao léu das tempestades, nem na esteira dos raciocínios quiméricos de quantos vivem pelo cálculo sem a claridade do sentimento. Pode falar, Sônia? Eu só queria fazer aqui um apontamento. A diferença
entre a postura de Estevão e a postura dos apóstolos, que conviveram diretamente com Jesus. Tiago teve aquela reação, não é? Livida, não é? Os outros tiveram temor, mas Estevão manteve-se sereno na sua fé. E o nosso Saulo de Tarso agiu conforme ele é, não é? Ele era defensor de Moisés, então agiu dentro do seu temperamento como defensor e doutor da lei. Mas é interessante ver aqui a diferença, portanto, a diferença entre a serenidade, o que se vê, o grau de grandeza, de elevação do espírito de Estevão. Porque ele mantém-se sereno e responde serenamente e com propriedade, não é? Com assertividade, mostrando o porquê de ele estar a dizer aquilo. É interessante, não é? Normalmente nós teríamos medo, não responderíamos, pela forma como o próprio, né? Saulo interviu, falou, né? O escárnio. Portanto, é interessante nós olharmos para esta serenidade de quem tem certeza, né? Ele tinha certeza daquilo que estava falando, ele vivia, ele tinha aquela fé e sabia que era assim. Então não deixou de defender aquilo que ele achava que era correto. Então, olhamos bem, Saulo e Estevão, de formas diferentes, têm a mesma ideia. Estão a defender aquilo que acreditam, não é? Mas cada um de uma forma diferente, de acordo com o grau de evolução em que, naquele momento, estão, não é? E é interessante ver isso. Sim, agora passo para o Glauco. Esse capítulo 5 do livro Paulo Estevão, ele é um capítulo recheado de muitas lições para nós, né? E diante desse discurso, né, desse debate entre os dois, a gente vai aprender valiosas lições aqui. Não só o discurso de Estevão, mas também como o diálogo depois que é estabelecido entre Estevão e Paulo, né? Ali nós vamos aprender lições valiosas em torno da necessidade do perdão, da simplicidade, da resignação. A gente vai aprender ali com Estevão, né? Já ressignificando a interpretação dos textos sagrados como Jesus, como ninguém exemplificou, né? A dizer que Jesus é a chave que abre a porta, né? Vai falar também sobre as nossas responsabilidades. Na semana passada nós vimos comentários importantes sobre a questão da responsabilidade que cada um tem com relação aos seus atos, cada um tem com relação àquilo que fala e também com relação aos pensamentos, né? Então aqui a gente vê uma valiosa lição, né? Talvez na minha forma de interpretar aqui, me parece que a grande mensagem desse capítulo é o encontro da lei com o amor, né? Então nós vamos ver um lado, né, dois protagonistas, né, um lado Saulo, jovem, formoso, bem cuidado, bastante intelectualizado, mas ainda muito orgulhoso e dotado, vai dizer aqui no próprio livro, de emotivo temperamento. E de um outro, Estevão, também jovem, mas porém magro, pálido, como a gente viu no início do capítulo, né? Muito provavelmente pela desgaste que ele sofreu nos anos aí de galéias romanas, mas que apesar de muito jovem, nós percebemos em Estevão já um espírito bastante evoluído devido à sua serenidade, à sua humildade. E aqui no trecho específico, a gente vê a diferença entre Estevão e os demais que estavam ali na casa do caminho. Alguns coléricos, alguns receosos, mesmo falando dos apóstolos, né? Estevão se destaca numa postura diferenciada diante daquele, né? Nós vamos lembrar que Paulo, né, ou melhor, Saulo, já havia se popularizado pela sua oratória veemente, né, pelo seu conhecimento acurado com relação às leis e era bastante respeitado. Era um jovem promissor que se destacava no Sinédrio, que era a maior instituição, não só religiosa, mas civil, que resolvia ver todas as questões dos judeus, né? Então Paulo não era qualquer um que estava ali diante, né? E a hora que Paulo já entra lá no
na casa do caminho, a gente se recorda aqui no início da leitura, do capítulo, né? Eles tratam ele com muito respeito, né? Vai dizer que os melhores lugares são cedidos, né? Ali. E aqui a gente faz até uma analogia, da diferenças de concepções, das circunstâncias que rodeiam ali, e sobre os aspectos até culturais que vão contribuindo para a formatação da personalidade de cada um, né? A gente vê a diferença da Casa do Caminho, até de aspectos físicos, né? A gente vê Casa do Caminho, vai dizer que era um telhado com paredes frágeis, e Paulo acostumado com sinédrio, aquela estrutura de dimensões suntuosas para a época, e que também tinha uma questão sectária, né? Nós tínhamos lá pátios para as mulheres, pátios para os gentios, onde existiam essas segregações. Então, aquilo ali, a construção, não é só uma construção de pedra, mas uma construção que reflete aspectos culturais e aspectos espirituais das pessoas que estão ali comandando essas estruturas. E quando Saulo chega, né? Imagine Saulo, acostumado a receber elogios, né? Por isso a gente sempre tem a recomendação da espiritualidade superior, a gente ter cuidado com elogios, né? Porque a gente, dito popularmente, né? Igual casca de banana, a gente pode escorregar muito facilmente ali, mas Paulo acostumado aos elogios, às posições de destaque, as pessoas se curvarem a ele de alguma forma, chega ali, encontra uma pessoa bastante inspirada, né? Aqui a gente também vê a atuação da providência divina, porque Estevão não estava falando por si só, Estevão estava conectado com os planos superiores ali. Estevão já tinha um campo vibracional e que a inspiração dele vinha do alto. E aí aquele discurso eloquente, completamente diferente do que todos nós aqui, enquanto encarnados na época, estávamos acostumados, sobretudo, né, combatendo, né, contradizendo muitas coisas que os doutores da lei afirmavam, né, equivocadamente. Paulo tem um choque. E a primeira reação dele, né, aquelas palavras, elas tocam a ferida mais difícil de todos nós, que é o orgulho. Então toca o Paulo, muito orgulhoso, e Paulo que já entrara, né, ele já entra na mansão do caminho com uma mentalidade orgulhosa. A gente percebe pelas perguntas que são feitas, né? A gente vê que são perguntas que têm um cunho de orgulho por detrás dela, que criaturas simples, criaturas evoluídas, não utilizam aquele linguajar que Saulo utilizava, e já entra com a cabeça fechada, né? Por isso vai dizer, em algum momento aqui da obra, que ele não compreendeu a mensagem de Estevão, porque é diferente de tudo que a turba farisaíca estava acostumada ali. Então, de uma interpretação equivocada ainda, imatura, das verdadeiras mensagens de Jesus. Então, a gente vê uma característica de Estevão, né, com o espírito evoluído, e ele não se perturba com a intimidação de Saulo, quando Saulo faz todas essas colocações, esses questionamentos, né? E é por isso que Saulo depois vai ser tocado pela lição do joelho, né? Nós vamos ver isso lá nas portas de Damasco, né? O joelho como a representar o nosso orgulho, né? Por isso ele se curva ali. E ele vê ali, naquele contexto, diferentes ambientes entre o Sinédrio, a Casa do Caminho, e uma pregação completamente diferente do que ele estava acostumado. Aí vem um embate e Paulo acaba reagindo conforme, né, o seu orgulho da época o dominava, e ele não compreende que ali estava um filho de Deus, um enviado, um espírito mais evoluído, mais equilibrado, mais espiritualizado que ele, pregando, mostrando aquilo que Jesus nos exemplificou, que era o caminho para a vida da felicidade eterna. Então, a felicidade não era mais aquela questão momentânea, transitória, violenta, dominadora, e colocando
um povo no centro de tudo, para decidir todas as direções da humanidade, mas sim um caminho para a felicidade que Jesus nos ensina muito bem, em diversos momentos, e isso incomoda muito Paulo. E é por isso que essa mensagem aqui, que nos mostra o Cristo como o nosso vir a ser, né? A nossa edificação maior, e que não escolher outra profissão, senão a de carpinteiro, para mostrar o valor do trabalho e a significância que a carpintaria, né, tinha na época. Lembrando que nós não tínhamos as questões de engenharia como temos hoje, então a carpintaria para a construção dos lares, a construção dos abrigos era fundamental, ainda hoje é, e Jesus, na humildade do trabalho, da simplicidade, ele mostra numa nova ótica o que viria a ser o reino de Deus. O reino de Deus, não mais reinos de pedras, não mais reinos recheados de orgulho, de sectarismo, mas o reino de Deus, o reino de amor, que seria fundado nos corações dos homens. A resposta tua foi concisa também, né? A resposta concisa, desassombrada, desconcertou o futuro rabino, habituado a triunfar nas esferas mais cultas em todas as justas da palavra. Enérgico, ruborizado, evidenciando cólera profunda, mordeu os lábios num gesto que lhe era peculiar e acrescentou com voz dominadora. Isso mostra a arrogância dele mesmo, né? O orgulho. Aonde iremos com semelhantes excessos de interpretação a respeito de um mistificador vulgar que o Sinédrio puniu com a flagelação e a morte? Que dizer de um Salvador que não conseguiu salvar-se a si mesmo? Emissário revestido de celestes poderes, como não evitou a humilhação da sentença infame? O Deus dos exércitos, que sequestrou a nação privilegiada ao cativeiro, que a guiou através do deserto, abrindo-lhe a passagem do mar, que lhe saciou a fome com o maná divino e, por amor, transformou a rocha impassível em fonte de água viva, não teria meios outros de assinalar o seu enviado, senão com uma cruz de martírio entre malfeitores comuns? Tendes nesta casa a glória do Senhor Supremo assim barateada? Todos os doutores do templo conhecem a história do impostor que celebrizais com a simplicidade da vossa ignorância. Não vacilais em rebaixar nossos próprios valores, apresentando o Messias dilacerado e sangrento sob os apupos do povo? Lançais vergonha sobre Israel e desejais fundar um novo reino? Seria justo dardes a conhecer inteiramente a nós outros o móvel das vossas fábulas piedosas. Pode falar, Sônia, eu vi. Não, Pode é falar, que eu vi Sônia. antes. Estás a ler. Sei que eu estou aqui a manter o dedo. É que tu não viste a primeira vez. Então, eu queria voltar atrás. Por isso é que eu estava com o dedo assim. Eu achei interessante. Pois, por isso é que eu estava assim com o dedo. Quando se fala, ele fala o carpinteiro, reparem, ele é um tecelão, porque é a profissão que o pai lhe ensinou. Então ele faz tiares, faz tendas. Portanto, temos a carpintaria que faz as casas e temos um tecelão que faz tiares e que faz as tendas, não é? Portanto, só que a diferença que ele sentia em relação ao carpinteiro é que ele era doutor da lei. Portanto, ele tinha essa componente extra. E muitas vezes, trazendo isto para as nossas vidas, muitas vezes nós achamos, porque uma pessoa que faz o mesmo trabalho que nós, mas nós já temos um outro curso, estamos a desvalorizar a outra pessoa que até poderá ter as mesmas capacidades, só não foi para a universidade. Dar um exemplo, na informática. Há informáticos que vão para a engenharia de informática e há informáticos antigos que aprenderam por esforço no trabalho, que não começaram logo nas universidades. E se formos ver como é que eles trabalham, profissionalmente falando, eles também são muito avançados na tecnologia e sabem programar e sabem fazer todas aquelas coisas que estão associadas. Mas nós temos muito ainda a tendência de achar, porque temos mais qualquer coisa, que somos mais que o outro. E na realidade não é assim.
a nossa supremacia, vamos dizer assim, é a moral. Então, logo começa pela humildade que se vê em Estevão. Portanto, daí eu ressaltar este ponto, está bem? Só para fazer uma analogia, porque vai fazer-nos pensar também como é que nós encaramos as coisas na nossa vida, como é que nós olhamos para aquele que trabalha ao nosso lado e que aparentemente parece que tem menos conhecimento que nós e pode não ter. Pode não ter tido a possibilidade de estudar por dificuldades da vida, mas não quer dizer que pela sua própria vivência não tenha o que nos ensinar ou que não tenha, às vezes, até um grau de conhecimento pela prática superior ao nosso que acabamos de sair da universidade, por exemplo. Ok? Só para frisar e começarmos a fazer um bocadinho de desconstrução das coisas. Não que esteja mal nós estudarmos, nós devemos. Não que seja mal nós irmos para a universidade, não é isso. É só para nós percebermos que temos que não valorizar isso excessivamente em relação ao resto, ok? O que destaca nisso aqui também é o orgulho do Saulo. Porque aqui a profissão de carpinteiro não era uma profissão ruim para a época, né? Mas Jesus era, além de tudo, um galileu. Estevão estava defendendo Galileu, que existiam algumas rixas sociais entre eles. Então, Esteu defendia o Galileu, Esteu estava defendendo um homem que foi preso, crucificado, que já era, né, Glauco, um crime, uma morte vergonhosa, e ainda estava sendo crucificado entre dois ladrões, que era mais vergonhoso ainda. E ele ainda Estevão dizendo que aquele Jesus, este homem, era maior do que Moisés, era uma afronta, né, pro Saulo, né? Que Paulo ou Saulo ainda. Era uma afronta para o Saulo, que era um estudante, né? Estudioso da doutrina, né? Ele estava para assumir ali a posição maior, preparado para adquirir altas posições no Sinédrio. E aí ele tinha que ouvir alguém que ia contra, que na concepção dele estava diminuindo a Torá, ofendendo as leis mosaicas, né? Então, e somado com o orgulho dele de raça, um orgulho até pela criação, né? Você vê que ele via as pessoas ali doentes, ele tinha ele achava bonita a situação, legal, tá cuidando, mas ele tinha um pouco de asco. Ele não se colocava como eles, ele estava num patamar diferente, e ele queria manter esse patamar. Eu sou o Saulo, então quem esse carinha aí, como o Glauco falou, esse magricelo, doente, fracote, moleque, quem é ele para dizer que a Torá está errada? Que esse cara, esse senhorzinho aí, chamado Jesus Cristo, é melhor do que tudo aquilo que a gente aprendeu até hoje. Ele está cometendo um crime contra a religião judaica. É isso, Glauco? Também? Eu falei demais. Não, é isso. Eu queria destacar aqui que quando a gente fala de grandes expoentes, né, Jesus foi o nosso maior, né, mais perfeito, sobretudo Jesus, né? Chico, a gente vê grandes pessoas, celebridades, eles têm uma posição, Jesus mais ainda, né? É uma posição tão irretocável, que a gente não acha falhas para a gente se apegar para combater. Então, a gente cai comumente numa vala comum, igual aconteceu aqui, de tentar desqualificar, mas a gente não consegue. Então, às vezes, a gente acaba até destemperando, porque a gente não tem argumentos ali, elementos que a gente possa utilizar para colocar aquela pessoa, aquela criatura em descrédito ali. Então, a gente percebe, quando Saulo se depara ali com um jovem de uma oratória também invejável, inteligência, porque ele também sugere o texto que até mais acurada que a dele, já começa a ter, tem tudo para ter ciúme dele, tudo. Então já desperta ali uma questão. E Saulo, que por mais problemática que é a passagem aqui, a gente também consegue ver virtude, porque Saulo era de um foco, ele colocou aquele ali que tinha um foco de defender a lei, e o problema de Saulo era a direção que ele tinha que dar, mas ele tinha virtudes a nos ensinar ali. Então ele depara com Estevão, que no seu discurso
apesar de ressaltar a perseverança do povo de Israel, a fé e todos os sacrifícios que eles passaram, né? Aqueles antecessores passaram, abriram caminhos ali para a construção da Israel, de chegar à terra prometida e por aí vai. Estevão também dá uma outra direção. Esclarece também, na mesma medida, a incompreensão e o orgulho do povo de Israel que levou Jesus ao Calvário. E aí, colocando, não Jesus, não diminuindo a posição de Moisés, mas qualquer um que for colocado ao lado de Jesus ficará pequeno. Então Moisés estava no mesmo tamanho que a gente estava acostumado, mas Jesus é muito maior. Então quando ele vê uma comparação ali que é feita e fala Moisés o profeta, né, o nosso guia ali, mas Jesus a nossa salvação, aí Saulo entende, não, peraí, aí já é demais. Tem alguém dizendo aqui que um carpinteiro que morreu, que foi condenado a pior tipo de pena para a época, que a crucificação era para aqueles que cometiam crimes mais hediondos, bárbaros, não eram qualquer infrator. Então ele começa, não, mas esse aí é seu líder, esse que você está dizendo. E aí ele vê o discurso de Estevão, dizendo que Jesus era a porta a qual todos nós teríamos que transpor para alcançar o reino de Deus. É por isso que Emmanuel fala lá no Fonte Viva que Jesus é a porta e vida abundante. A gente viu no início aí belíssimo vídeo criado pela Estação da Luz para valorizar a vida, né? E ali Estevão está dizendo que Jesus era o pão da vida, o evangelho, que nós comemos em fatias porque a gente não dá conta de comer o pão por completo. Então a gente tem que digerir, né, a fatia por fatias mesmo, porque senão a gente não dá conta, né? E vai mostrar também que Jesus era o bom pastor, o divino condutor das nossas almas nos dois planos da vida. Que Jesus era a ressurreição e vida, né? Mostrar a questão da vida eterna, da ressurreição, do verdadeiro significado, né? A videira. E quando coloca, então, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Como o próprio Emmanuel diz no Vinha de Luz, Paulo fala, não, agora eu tenho que dar, mas ele faz isso de forma o quê? Enérgica, colérica. Por quê? Porque ele já estava desequilibrado. Ele não tinha a mesma situação de Estevão, ele se afetou muito com aquilo que Estevão colocou, né? E ele, então, essa revolta, a gente vê que é fruto da incompreensão de Saulo com relação ao discurso de Estevão, versando sobre um novo ensinamento. Paulo vai entender que ali com uma certa ameaça, né, ao farisaísmo. Sônia, acho que você levantou o dedinho aí. O dedinho da Sônia lá. Eu quero saber que eu quero falar com ti, Cláudio. Já terminaste o raciocínio? Por favor. Tá? Ok. Então, eu vou pegar aqui num ponto que eu acho muito interessante, que é o fato de Saulo não conhece Jesus Cristo. Saulo não sabe o que Jesus Cristo pensa, porque ele sabe exatamente como aqui diz no texto, ele sabe o que os outros lhe disseram, sabe que foi condenado, mas não sabe na essência quem é. E muitas vezes nós vamos muito pelos julgamentos dos outros. Ouvimos dizer, ouvimos falar, aquela pessoa é assim, o palestrante tal é aquele outro, para o bem e para o mal, né? Nós não passamos as coisas ao crivo da razão. E muitas vezes estamos cegos, que é o que acontece aqui. Saulo está cego do seu orgulho e está cego de toda... no fundo, ele está fanatizado, não é? Portanto, ele foi criado dentro daquele conceito de que eles são uma raça superior, não é? Que o Deus único. Portanto, ele tem essa ideia. Corrijam-me se eu estiver incorreta. Portanto, nessa perspectiva, não é? Nesse sentido, ele não ouve ninguém. E quando nós estamos de tal maneira fanatizados, não conseguimos ver para além disso. E isso acontece muito ainda hoje em dia. Nós vimos isso ainda hoje em dia nas várias religiões. Nós vimos isso em que as pessoas, a lógica diz que aquele não é o caminho,
principalmente se vamos para o cristianismo, para as várias religiões cristãs que existem. Não é possível, não é? Dizendo que a máxima que Jesus sintetizou e buscar conceitos que já tinham sido trazidos a Moisés, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Ficou muda, Sônia? Eu também não estou ouvindo. Sônia, tá muda. Tá muda. Não te ouvimos, não te ouvimos. Então, bom, a gente tem pergunta aqui no ar, daí depois a Sônia complementa. As perguntas, são duas perguntas, Glauco, que elas são muito parecidas uma com a outra. Então, eu vou juntar as duas perguntas, porque eu tenho certeza que a resposta vai... Não tem como responder uma sem responder a outra aí num pedaço, tá bom? Pode ser? Claro. Então, vamos lá. A primeira pergunta é da Maria Rita, que sempre acompanha a gente aqui no programa. Obrigada, Maria Rita, está conosco. Ela é de Anil, São Luís do Maranhão. E a outra pergunta é da Ismênia Alves, do Alto do IP, em Ribeirão Preto, São Paulo, pertinho de uma cidadezinha aí de São Paulo. As duas fazem... A pergunta é a seguinte: na pregação de Estevão, o que mais se destaca no todo e nas entrelinhas? Para Saulo, nesse discurso de Estevão, o que foi o mais difícil dele aceitar? Obrigado pelas perguntas, pela participação. A gente vê que a gente está conectado hoje pelos pensamentos mesmo, né? Pelas ferramentas da internet, gente, Portugal, Brasil e diversas partes aqui. E a questão do discurso de Estevão, nós percebemos que é dotado de uma profundidade muito grande, de uma interpretação muito diferente daquela interpretação rasa, horizontal, né, enquanto terrena, né, e cheia de fundamentos transitórios. Então, nos próprios questionamentos de Saulo, a gente percebe que reforça alguns destaques que Estevão colocou, enquanto uma visão ainda de poder, ainda de violência, ainda de dominação, que colocaria o povo hebreu numa posição de destaque. Lembrar que Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, fala sobre uma vaidade exclusivista desse povo, apesar em que pese todas as suas virtudes, que nos revelou o Deus único, nos revelou também o valor da fé e muitas outras questões. Então, o grande cerne ali, a meu ver, do discurso de Estevão é que ele informa a existência de Deus numa outra ótica. Ele fala sobre o reino de Deus de uma outra forma. Não mais o reino de Deus nas questões transitórias, mas calcado em alicerces divinos, digamos assim. Então, ele vai dizer, né, que o reino de Deus é o reino da consciência reta e do coração purificado a serviço de Deus. Então, a gente vê que aqui tem uma conexão até com a questão 621 do Livro dos Espíritos, né, quando Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus e fala na consciência, nós vamos ver que o Saulo considera aquele discurso de Estevão acerca de um novo ensinamento, uma nova forma de interpretar a legislação. Lembrando que quando Jesus falou, não vim destruir a lei, mas dar cumprimento, ele não fala sobre a legislação mosaica. A legislação civil, que, assim como toda legislação terrena, ela ainda vai passar por modificações e evolução. Ele está falando daqueles ensinamentos recebidos lá no Monte Sinai, que tem o cerne ali da base da justiça, que depois abre caminhos para o amor. Ali. Então, Jesus estava se referindo àquela legislação divina, aqueles princípios irretocáveis da luz da vida espiritual. Ali. E isso fazia com que Saulo visse aquele discurso como uma ameaça dominante. Então, para isso é muito difícil de aceitar. Imagine nós aqui. A gente sempre fez
determinadas coisas, a gente sempre se comportou sob determinada forma na vida inteira, e chega alguém diante de nós dizendo que tudo que a gente fez está errado, que a gente tem que fazer tudo diferente, que aquilo não nos leva para o reino do céu, e a gente tem que mudar completamente, abdicar de todos os prazeres terrenos, para a gente alcançar um outro patamar. Então, imagina o choque que é, e que encontra conexão com as nossas sombras, com as nossas mazelas, com as nossas dificuldades. Então, ali, um povo extremamente orgulhoso, vou repetir as palavras de Emmanuel, dotado de uma vaidade exclusivista, chega ali totalmente hierarquizado, totalmente vaidoso, chega alguém e mostra que o reino de Deus não é nada daquilo que eles estavam pensando. O reino de Deus é da ajuda, é da simplicidade, é da renúncia, é da aceitação do outro como irmão, é da consciência tranquila, é da fé, mas numa outra visão mais ampliada. Então, Saulo, apesar de inteligente, bem articulado, exímio orador, bem formado, mas apesar de todas essas qualificações, a mente orgulhosa dele não permite compreender a mensagem, a beleza do discurso que ele ouvira de Estevão. Então, imediatamente, essa incompreensão coloca o Estevão não só como adversário da doutrina dos fariseus, mas como um adversário dele, e ali vai desencadear, nós vamos ver dali para frente, uma perseguição não só com relação ao que combate o farisaísmo, ao que muda a interpretação, modo de interpretar das leis, doutores da lei, né? O olhar dos doutores da lei. Mas ele vê Estevão como adversário. Por quê? Porque Estevão não entra no embate e de uma forma polida, de uma forma espiritualizada, ele coloca Saulo no seu devido lugar, e Saulo ali na frente de todo mundo, na interpretação dele, ele se sente humilhado e ele não consegue interpretar aquela mensagem que vem. Então, para mim, a maior dificuldade é que Saulo não entende a proposta que é do reino de Deus na consciência e nos nossos corações, mas a serviço, não mais a inércia, não mais a exploração, não mais a dominação. Por isso que Kardec coloca, quando o forte entender a mensagem de Jesus, ele não mais vai dominar, mas vai proteger o fraco. E por aí vai. Então, são diferenças ali, o choque cultural, tudo mais profundo e muito diferente do que eles estavam acostumados, tanto que crucificaram Jesus. Completar alguma coisa, Sônia? Parece que ela travou Sônia? aqui. Travou. Então, eu diria também, eu teria destacado isso que você falou também, que é exatamente essa elevação moral, né, do próprio Estevão, essa ligação, essa conexão dele com Jesus ali, com os ensinamentos, né, de Jesus, a comunicação dele crística, porque ele conseguiu compreender, como ele conseguiu compreender isso, ele emanava algum tipo de energia que possivelmente podia intrigar o próprio Saulo, né? Esse comportamento dele, essa tranquilidade, essa confiança para ele falar, Saulo incomodou Saulo, tanto que ele entendeu aquilo como se fosse uma afronta direta para ele também, né? Ele não entendeu aquilo, não, é interessante o que ele está falando, eu vou analisar, não, ele entendeu uma afronta, ou então só porque ele afrontou a Torá, não, ele entendeu que ele afrontou o próprio Saulo, ele desrespeitou também ali o próprio Saulo, o próprio orgulho do Saulo fez isso, entendeu? Então, eu acho que eu destacaria nessa parte isso que você falou também, né? E o que é mais difícil dele aceitar, obviamente, o todo, que é aquele espírito de Gesiel, de Estevão, né? Com toda essa sapiência moral. E às vezes a gente faz isso, às vezes a gente está diante de alguém que tem algum tipo de conhecimento,
intelectual ou moral melhor que o nosso, a gente, às vezes, nem quando a gente vê isso, nem quer prestar atenção no que a pessoa falou, né? O que a gente vai fazer ali naquele momento? A gente simplesmente precisa derrubar o outro. É aquela história de, para eu subir, você tem que descer. Não é que eu tô aqui, todo mundo aqui, eu vou subir, não, eu vou derrubar você, porque você está me atrapalhando. Você não pode aparecer mais do que eu. A gente vê isso acontecer hoje, né? E tanto na parte intelectual quanto na parte moral. Sônia, você quer complementar alguma coisa? Já me estás a ouvir? Ouves-me? Sim. Quer complementar? Eu voltar só um bocadinho atrás, porque eu não completei o meu raciocínio antes, para deixar o raciocínio complementado. O que eu quis dizer é que muitas vezes nós temos a tendência de não querer ouvir os outros, não é? Porque entramos na nossa faixa de orgulho, que é aquilo que o Glauco depois acabou por dizer há pouco, na sequência, não é? Explicando a pergunta, que é desconstruir completamente o que nós acreditamos, não é? Mas nós precisamos raciocinar, para não cairmos no fanatismo, precisamos raciocinar as coisas. O nosso querido Saulo de Tarso, ele se conhecia as 613, né, linhas que eram pedidas aos judeus. E ele sabia o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Estava lá, disperso, mas estava lá, junto. Portanto, ele sabia os 10 mandamentos. Ele tinha consciência que um dos 10 mandamentos era não matares. Então, aqui é um pouco como nós pensarmos o José. Ele tinha as duas, né, o conhecimento que a mulher lhe tinha trazido e os filhos, né, da pacificação e etc. E o conhecimento da outra parte da lei de talião. E aqui nós temos ainda muito esta ideia de que eu sei isto e já está. Não damos abertura. E aqui entra uma máxima: só sei que nada sei, do nosso querido Sócrates, que é, portanto, um filósofo grego e que acaba por ser um precursor. Então nós precisamos de compreender, não é, como é que nós temos que sair desta linha. Pensar assim, entramos em qualquer que seja a situação e ouvimos o outro. Nós podemos ter uma ideia que achamos que é a mais correta, mas se nós estivermos a ouvir o outro, podemos descobrir que aquela ideia que o outro nos está a transmitir é a melhor. E como o Glauco falou, e muito bem, ele já ia com um preconceito. Portanto, já tinha a mente ocupada com ideias de que já tinha a ideia do que queria fazer. Só ia lá mesmo para comprovar que era aquilo que ele achava. Não é? E depois, quando houve aquilo, e como muito bem o Glauco disse, o Estevão tem um grau de supremacia moral em relação a ele enorme, e ele sabe. E aí entra o ciúme, a inveja, o orgulho, a vaidade, não é? Está tudo interligado ao orgulho, que é as nossas chagas que todos nós temos. Nós próprios, né, nas nossas vidas, temos ciúmes, temos inveja, temos ainda orgulho, temos ainda muitas dificuldades do relacionamento uns com os outros, porque ele pegou em argumentos, como foi bem dito, né? Ele primeiro começou por dizer, é um carpinteiro, esquecendo-se que ele era um tecelão de profissão. Mas ele foi morto, né? Então esquecendo-se que eu sou doutor da lei, mas espera aí que ele até fez coisas boas, deixa-me lá ver como é que eu vou. Ele foi morto porque os meus decidiram. E voltamos ao mesmo. Eles decidiram, mas será que decidiram certo? Ele passou ao crivo da razão? E aqui está. É muito necessário que cada vez mais nós, nas nossas vidas, passemos ao crivo da razão, principalmente, inclusive, aos nossos pensamentos. Porque, como nos diz o Livro dos Espíritos, nós somos influenciados, mais do que pensamos, pelos espíritos do outro lado da vida. Então, nós precisamos estar cada vez mais vigilantes, o orar e vigiar, como este nos ensinou, para perceber se aquilo que estamos a sentir, porque é que estamos a sentir, se é nosso, não é nosso, e trabalhar isso. Para cada vez mais haver menos fanatismo, para haver menos consequências desse fanatismo de violência, seja verbal, seja psicológica, seja física, para com outros que são diferentes de nós, que pensam de forma diferente de nós e que agem de forma diferente. E o Cristo que nos ensinou foi exatamente a acolher todos, começando pela mulher adúltera, acolhendo Maria de Magdala e tantas outras pessoas que nós poderíamos aqui referenciar, que eram doentes do espírito. Ele disse mesmo, eu não vim para o chão, eu vim para os doentes. Então ele veio para todos nós, sem exceção. Desculpa, pode falar, Glauco. Eu queria aproveitar, só voltar na questão do contexto do diálogo.
né, também serve para reforçar a resposta àqueles questionamentos. Se a gente perceber o que toca, às vezes, o nosso orgulho, porque nós ainda estamos muito presos às questões imediatistas, as questões materialistas, aqui, fruto do nosso orgulho, do nosso egoísmo. E a mensagem de Jesus, ela é eterna. Então, o que a gente vê ali? Uma reunião pública, num ambiente aberto para qualquer pessoa, inclusive com Saulo haviam vários adeptos ao farisaísmo, ali no início, isso, não sei se está no início ou mais adiante, vai dizer que com Saulo tinha outros que eram adeptos da doutrina dos fariseus, ali, inclusive Sadoc está com ele, e ali a gente vê um embate de questões transitórias, materiais, terrenas, como as questões ligadas ao amor, às questões espirituais. Eu, no estudar, estudando o capítulo, eu me lembrei dessa obra, tá? Estante da Vida, Psicografias Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Humberto Campos, né? Aqui, codinome Irmão X. A gente faz até um convite, porque essa obra é fácil de achar na internet, né? Para quem não estiver em casa, para ler o capítulo 21, que o título é Materialismo e Espiritismo. E o contexto aqui é muito semelhante àquele contexto da época. Só que aqui o ator chama Dr. Bezerra de Menezes, que está conduzindo uma reunião de estudos no Rio de Janeiro, estudos espíritas. Olha, espiritismo é um amor, é a doutrina de Jesus, né? O materialismo é também muito próximo daquilo que os fariseus, os doutores da lei, a gente ainda, naquela época, comungava, né? E aí ele recebe uma provocação de um ateu, de um materialista, e que ele desafia o Dr. Bezerra de Menezes para uma discussão onde esse materialista coloca que eles estavam reunindo provas sobre uma farsa, sobre a farsa que era o espiritismo. Também a situação análoga que Paulo tenta desqualificar Jesus ali. E aí, quando ele termina de falar, com a mesma serenidade que eu vi em Estevão, aqui, que Bezerra de Menezes também, com a mesma serenidade, responde, mas de uma forma irretocável, dizendo, a gente aceita o repto, mas traga uma só criatura que o materialismo tenha tirado de situações adversas, tenha consolado, e vai dando diversos exemplos. E aí, ao final, esse materialista aqui, segundo aqui o irmão X, era amigo pessoal de Bezerra de Menezes, mas divergentes de posições de entendimento, ele se cala, por quê? Porque a verdade, ela é irretocável, os exemplos ninguém fala. Foi por isso que quando Chico desencarnou, todos manifestaram que, alguns falaram que por mais que Chico tinha algumas crenças equivocadas, mas a sua conduta era irretocável. Então, o exemplo de Jesus, de Estevão, Bezerra de Menezes, Chico Xavier e outros, são os melhores guias, ensinamentos, caminhos que a gente tem a perseguir, a trilhar. Tá? Então, para a gente ver que essa obra deve ser da década de 40, de 50, 60, né, 69, da década de 60, ou seja, quase 2000 anos depois, a mensagem é a mesma, porque a mensagem do Cristo, ela é irretocável. Isso Saulo não compreendeu naquele momento. Muito bem. Nós já estamos encerrando no nosso prazo, mas gostei estou anotando aqui até o livro que você passou. Obrigada pela dica do livro. Vamos ler. Livros bons, gente, não falta para a gente ler, tá? E vale, assim, para complementar tudo isso aqui, vale acompanharem também outros livros que leiam os Atos dos Apóstolos, as epístolas, estudem as epístolas, porque complementa muito esse livro, eu estudo a interpretação desse livro, e todas as dicas que todos eles estão dando, a Manuela, o Glauco, a Renata e a Kátia estão dando,
A Sônia também dá algumas dicas de livros aqui também. Todos esses livros que são passados aqui, inclusive também o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, complementam muito a compreensão da obra, tá bem? Do estudo desse livro aqui. Então, realmente é um estudo que estamos fazendo junto com vocês, aprendendo. Eu estou aprendendo muito com todos eles, e também com vocês, porque vocês fazem umas perguntas maravilhosas que trazem para a gente realmente questionamento, fazem a gente voltar, pesquisar, entender, sempre baseada na boa literatura espírita, tá bem? Kardecista, a gente sempre segue, de preferência, os livros de Emmanuel, que foram psicografias de Chico Xavier, de Valdo. A gente vai atrás de livros que são livros que a gente consegue, até então, ter uma veracidade pela própria FEP. Por isso que a gente apresenta, no caso do livro Paulo Estevão, a gente apresenta a editora também, tá bem? Então, olha, posso fazer a nossa... Na verdade, antes de fazer a nossa oração de encerramento, eu preciso convidar as pessoas para participarem com a gente na próxima quarta-feira, novamente, no próximo sábado, né? Novamente participarem conosco aqui do estudo do Paulo e Estevão, certo? E os horários são 18 horas Brasil, 18 horas Brasil, 16 horas Brasil, né, Sônia? Estou fazendo outra coisa aqui para poder postar para vocês e não gravei. 16 Brasil, sim. Que eu fui ver que não está aqui. Então, no próximo sábado seremos eu e a Sônia, 16 horas Brasil, 20 horas Portugal. Certo, Sônia? Certo, é isso mesmo. E terça-feiras e pessoas. E aí, exato, calma, a gente está falando do dia da gente. Então, todo sábado, 16 horas Brasil, 20 horas Portugal. E seremos eu e a Sônia dando continuidade aqui na pregação de Estevão. Acho que a gente ainda tem mais 2 capítulos, mais 2 semanas ainda para falarmos sobre a pregação de Estevão, tá bem? E nas terças-feiras, a gente tem aqui as epístolas, o estudo das epístolas, né, na visão espírita, e nós estamos falando sobre a Epístola aos Gálatas. Quando a gente fala na visão espírita, não quer dizer que é diferente de outra coisa. É a nossa interpretação baseada no que nós conhecemos sobre a vida imortal, né, e a reencarnação, e todos os ensinamentos que vieram do nosso querido Allan Kardec, não vieram dele, né, que ele codificou. Então a gente faz essa interpretação que, para nós espíritas, compreendemos que ela responde muito mais, traz de uma forma muito mais fácil a compreensão das epístolas, tá? Então, toda terça-feira, 16 horas Brasil, 20 horas Portugal, e a gente vai estar aqui fazendo acompanhamento também do estudo das epístolas, e a primeira que estamos a estudar é Gálatas. Já falamos sobre o cristianismo primitivo e agora estamos falando sobre Gálatas, tá ok? Ou seja, não falta para ninguém oportunidade de aprender, né? A gente só tem mesmo que agradecer por essas oportunidades que recebemos. Então, Glauco, quer dar sua boa noite? Sua despedida, né? Muito agradecido, né? Boa tarde, boa noite, bom dia também, né? Para aqueles que nos ouvem. E sempre muito bom essa discussão e esse aprendizado com relação aos ensinamentos. Em especial, esse capítulo tem uma mensagem muito importante para a gente depurar os nossos sentimentos e calibrar a nossa visão acerca da mensagem de Jesus, o reino de Deus e desses grandes missionários que nos ensinam não só os grandes missionários, mas também todos que nos ensinam até mesmo que não devemos fazer, né? Então sempre tem um aprendizado, todo mundo tem um pouquinho para ensinar para nós. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, gente. A tua calma traz é gostoso, porque a gente ouve, traz uma paz e realmente a gente entende muito bem a forma como você traz as mensagens para a gente. Obrigada, viu, Glauco? Sônia? Ora, agradecer ao Glauco, obrigada. E obrigada a Eurídice, que eu chamo-lhe eu, e às vezes as pessoas podem confundir-se um pouco, e dizer que estou muito grata por este trabalho e principalmente porque amplia muito dentro de nós uma visão que necessitamos de trabalhar. E então, até brevemente, num destes dias, conforme seja o resto
bom dia para o Glauco e o resto do pessoal do Brasil e uma boa noite para todos nós aqui em Portugal. Maravilha. Sônia, minha querida, a gente se encontra na terça-feira para poder fazer a nossa gravação também das epístolas agora. Muito obrigada a todos vocês que estão conosco, obrigada pela participação e até a próxima. Vamos fazer agora nossa oraçãozinha de encerramento. Tchau, tchau. A nossa oração de encerramento, nós vamos olhar para essa Mãe Maria, nossa querida Mãe, que nos ampara, que nos traz o acalento para a nossa alma, assim como os ensinamentos também que recebemos. Nós, com isso tudo, a gente complementa as asas do grande voo para o infinito, que é as asas da intelectualidade e as asas da moral. Porque nos fortalecemos o coração e nos fortalecemos a consciência. Mãe Maria, olhai por todos nós neste mês de setembro, que possamos estar literalmente ligados ao teu carinho, à tua energia de amor, que este nosso planeta compreenda que não estamos sós, porque temos pessoas que nos amam, espíritos que nos amam e que trabalham para que nós possamos seguir com a nossa jornada, enfrentar as nossas dificuldades aqui na Terra e também as nossas dificuldades nos céus, para aqueles que já se foram. E que esses espíritos abnegados, em nome de Deus, o Pai Criador, estão sempre trabalhando, sempre protegendo, sempre orientando o caminho de todos os filhos de Deus. Essa grande família universal que não deixa nenhum daqueles que necessitam ainda do amparo, não os deixa para trás nunca. Sempre está ao lado, mesmo que nós não os percebamos, mas eles estão sempre lá conosco, não desistem de nós. Obrigada por essa oportunidade deste momento de estarmos reunidos e falarmos em teu santo nome, Mestre Jesus. Falarmos sobre tudo aquilo que deixaste quando aqui estiveste na Terra. Por essa oportunidade de falarmos sobre os ensinamentos que nos foram dados por outros grandes espíritos que, através de suas existências, de sua fé, de sua perseverança, de sua disciplina, fizeram mudar a história de muitas e muitas pessoas, assim como hoje mudam a minha. Muito obrigada mesmo por todos aqueles espíritos encarnados e desencarnados que estão no nosso caminho. Obrigada também, Deus Pai Criador, pela oportunidade de termos a internet, por exemplo, como nosso meio de transmitir a tua palavra. Cada um no seu lar, no seu canto, recebendo de uma forma materializada também, através do seu pequeno aparelhozinho, recebendo a tua mensagem, a mensagem do amor, da paz e da esperança. E que essas mensagens possam ser expandidas para todos aqueles que estiverem necessitados, através do nosso sentimento de carinho e amor. Que cheguem aos presídios, que cheguem às famílias que estão enlutadas, que cheguem aos espíritos que acabaram de desencarnar e que cheguem também àqueles que sofrem nas ruas, que sofrem nas guerras e que sofrem também após o seu desencarne nos mundos tristes, ainda obscurecidos, que não conseguiram se conectar às energias divinas. Que todos vocês sintam o nosso carinho, nosso amparo e a nossa gratidão também por tê-los como nossos irmãos nessa jornada, cada um no seu momento aprendendo, como disse o Glauco, nós com vocês e vocês conosco. Não somos melhores do que ninguém, talvez estejamos um passo mais à frente ou um passo mais atrás, mas sempre sendo o amparo de alguém e sempre tendo o amparo de alguém. Que assim seja, para todos sempre. Muito obrigada e uma boa semana a todos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.